Então, agora eu vou passar a palavra aqui à minha amiga Ana Patrícia Laia e depois a gente dá continuidade. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Arildo. Bom dia a todos e todas. Eu vou, então, representar aqui a Associação dos Engenheiros da Petrobras, criada em 1961. É um prazer imenso estar aqui no Rio Grande do Norte, participando com vocês do Geopolíticas, um evento promovido pela nossa federação, a Febragel e a AGERN aqui, e muito importante, realmente um evento imprescindível, porque muita gente fala sobre a transição energética sem compreender exatamente o que a transição energética é, o que ela está sendo e o que ela vai ser. Durante a história da humanidade, várias foram as fontes de energia que a humanidade utilizou. Então, a partir da invenção do fogo, a primeira fonte que a gente utilizou foi a lenha, e até hoje a gente utiliza a lenha, embora essa seja uma fonte de energia dita renovável, mas que traz sérios problemas quando ela está associada com o desmatamento. A gente, então, utilizou a lenha bastante até a primeira Revolução Industrial, quando as reservas de carvão que os países que se tornariam os países industrializados propiciaram a primeira, uma fonte mais eficiente para que as máquinas a vapor passassem a fazer uma grande parte do trabalho humano. E a gente, então, teve uma maior utilização do carvão até a entrada do petróleo com o motor de combustão interna, onde a gente passou até então, a partir daquela época, a maior utilização do petróleo, primeiro como fonte de energia, e depois, com todo o desenvolvimento da indústria petroquímica, da indústria química e de outras indústrias associadas ao petróleo, a gente passou a ter, então, a convivência dessas fontes de energia, lenha, carvão e petróleo, sendo que o petróleo e o gás natural, aí também incluído, ocupando a maior parte, tendo a maior importância. E o que a gente vai viver, né, daqui para frente, e a gente já está vivendo, porque na casa, por exemplo, dos meus pais já tem uma instalação para captar energia solar, e eu acho que grande parte da classe média brasileira já está podendo fazer esse investimento, mas o que a gente vai viver e precisa viver, né, para enfrentar os problemas não só da transição energética por causa da mudança climática, do aquecimento global, mas também por causa de um assunto que quase ninguém fala, que é a escassez do petróleo barato e a escassez do petróleo como um todo. Isso é um fato, mas é um fato que não é muito mencionado. E quando a gente vê os americanos buscando a produção dos não convencionais, isso está acontecendo com eles, porque eles precisam, porque eles são os maiores consumidores de petróleo mundial e são o que eu chamo de cupim do petróleo mundial. Os Estados Unidos já consumiam, em 1986, 17,5 milhões de barris de petróleo diariamente, o que significava, naquela época, 1/3 da produção mundial de petróleo diária. Hoje em dia, após a pandemia, após tudo o que aconteceu na economia e depois com a retomada da economia, eles já consomem mais de 20 milhões de barris de petróleo, eles produzem cerca de 12 milhões de barris de petróleo, mas uma grande parte eles ainda têm que importar. Pouca gente sabe que uma grande parte do petróleo que eles produzem é um petróleo extra leve, que só tem mercado mundial para esse petróleo de 15 milhões de barris de petróleo por dia. Então, não adianta produzir desse petróleo extra leve, com grau API altíssimo, uma quantidade maior, porque ele não tem a mesma utilidade que um petróleo intermediário a leve, que é, por exemplo, o nosso petróleo do pré-sal, um petróleo de excelente qualidade, né? E aqui em terra e em outros lugares, em outras bacias terrestres também, a gente tem petróleos leves também valiosíssimos, petróleos com composição adequada, por exemplo, para a fabricação de lubrificantes, que são extremamente importantes nas indústrias, né? Então, assim, essa questão toda da transição, pouco se fala desse outro lado, que o petróleo é um recurso que ele não é renovável, que a humanidade vem produzindo petróleo há muito tempo, que existe, sim, bastante petróleo, mas que cada vez esse petróleo foi ficando mais caro de se produzir, e que o nosso pré-sal é uma exceção,
porque tem uma grande produtividade. Os poços do pré-sal hoje em dia são os poços com maior produtividade no mundo, né? Eles têm uma produtividade de dezenas de milhares de barris de petróleo. Alguns poços produzem, só de petróleo, cerca de 50 mil barris por dia. Quando você agrega a produção do gás natural, pode, inclusive, ultrapassar isso. Então, as unidades, os FPSOs, que têm uma capacidade de armazenamento, de produção diária de 150 mil barris, às vezes eles topam a produção com 4 poços. Isso é muito importante, mas também é importante que as pessoas saibam que isso é uma exceção, né? E que o petróleo, depois que ele sai do campo, ele não vai querer saber se ele vem de um campo pequeno, de um campo intermediário, de um campo grande, de um campo gigante. O petróleo vai ter o valor dele, e é muito importante que a gente não deixe campos que têm ainda uma grande quantidade de petróleo que pode ser produzida para beneficiar a nossa sociedade, serem deixados para trás. A nossa associação, a EPET, ela defende que a Petrobras retome seu protagonismo e nas bacias sedimentares brasileiras em terra, e a gente entende, então, que essa transição vai ser uma transição onde as energias renováveis, né, a eólica, a solar e outras, elas vão ter um papel importante para produzir a energia que a sociedade precisa, mas o petróleo vai continuar tendo um papel importante, o gás também. O gás ele é chamado de combustível da transição energética, e é muito interessante saber que ele é chamado de combustível da transição energética também por uma razão geológica. A partir da década de 90, a humanidade descobriu mais gás do que petróleo. Então, isso também motiva o interesse daquelas empresas que descobriram mais gás, né, a produzir e comercializar esse gás. E a humanidade precisa de energia. A energia pode vir do gás, pode vir do petróleo, pode vir da energia solar ou da energia eólica. O importante é que as pessoas tenham o que é necessário para uma vida confortável e com saúde. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente consome muito mais energia elétrica do que os nossos avós consumiam. Antigamente, numa casa, você tinha o quê? Enceradeira, um eletrodoméstico horrível, uma geladeira, e não tinha muitos outros eletrodomésticos. Televisão, rádio. Hoje em dia, a gente não passa um minuto sem essa maquininha aqui que nos controla, que é o telefone celular, e que você tem que recarregar com uma certa frequência, e uma outra série de equipamentos elétricos e eletrônicos que a gente utiliza, os nossos computadores. Então, a humanidade, ela hoje em dia consome muito mais energia, a eletrificação é uma tendência mundial, e é importante saber de onde essa energia elétrica vem. Alguns países, que não são poucos, produzem ainda muita energia elétrica a partir do carvão. Alguns países ainda têm uma posição muito forte também na energia nuclear, que andou por baixo depois de Fukushima, mas que já se recuperou por uma razão simples, que é a razão da escassez de outra fonte mais barata, fazendo com que, e a segurança energética, fazendo com que alguns países, como a China, como a Alemanha, voltem a apostar na nuclear. Algumas outras energias importantes, como a hidrelétrica, por exemplo, o Brasil tem uma matriz elétrica excepcional, com a participação das renováveis melhor, né, do que a matriz mundial, e muito disso é por conta da nossa energia elétrica, dos nossos rios, que propiciam essa energia. Mas a gente sabe e tem acompanhado que, durante muitas ocasiões, as chuvas não são suficientes para que os reservatórios estejam nos níveis adequados, e a gente tem que usar a energia das termoelétricas. E a gente não tem que demonizar isso, porque a gente vê que as pessoas não querem ficar no escuro, e a termoelétrica, hoje, aqui no Brasil, elas são a óleo combustível ou a gás natural. E isso é muito melhor do que termoelétricas a carvão, que existem em outros países que produzem a energia elétrica de outros países. Então, o importante é a gente ter essa consciência que o petróleo vai estar ainda aí durante muitas décadas. O petróleo, quando eu falo, não só a parte líquida, mas também o gás natural. E os documentos internacionais da Agência de Energia Internacional, da Agência Americana de Administração de Energia e de outros, sempre mencionam um perigo que também é pouco abordado, que é um perigo de não termos o suficiente para atender a demanda em algum momento. Falam muito de pico da demanda, baseados em modelagens que fazem,
mas falam pouco, mas às vezes alertam, sim, para um risco na oferta. E esse risco na oferta, ele viria de onde? Da baixa de investimento que ocorreu a partir de 2014, com a crise no preço do petróleo, e também depois agravada pela Covid, pela pandemia mundial da Covid-19, mas também essa questão da baixa de desenvolvimento, existe um componente aí que é geológico. As descobertas, a parte fácil de se procurar e achar petróleo, essa parte já foi. E hoje em dia, as trapas, as estruturas que as pessoas, né, estão encontrando petróleo e buscando petróleo, muitas vezes são as estratigráficas, que são trapas mais difíceis, mas você tem que ter uma melhor compreensão dos sistemas da geologia em geral, assim, o cenário é esse, a gente tem menos descobertas de campos gigantes já desde da década de 60, a gente tem, quando a humanidade foi para o mar, houveram descobertas importantes, mas é importante que os brasileiros saibam que uma província como o Pré-Sal, a gente não tem no mar em nenhum outro país. O Mar do Norte, por exemplo, que é uma província excelente, com diversos outros gigantes, todos os gigantes que tem lá são menores do que os nossos gigantes aqui, e o Mar do Norte não tem supergigantes. Supergigantes são campos com umas reservas superiores, iguais ou superiores a 5 bilhões de barris de petróleo. Então, o Brasil tem um recurso muito rico, que vai ter que ser administrado durante essa transição energética. O impacto da nossa indústria de petróleo e gás também tem que ser reduzido na questão das emissões, principalmente de metano, que tem um poder de fazer o aquecimento global muito mais intenso do que o CO2, e a gente espera que a sociedade cada vez mais se conscientize para tratar as informações científicas e tomar os posicionamentos corretos. E, mais uma vez, agradeço aqui à universidade por estar propiciando que a gente participe de um evento como esse, a AGER, na pessoa do meu colega e amigo Orildo Lima e Silva, e a Febregel. Um abraço a todos.